Boa noite, tudo bem, pessoal? Que alegria estarmos aqui mais uma vez, mais uma live, mais uma segunda-feira, neste mês de maio, que estamos aí neste propósito lindo que veio do coração de Deus para o meu coração, e eu estou aqui para compartilhar com vocês. Está sendo uma honra e um privilégio poder estar aqui às segunda-feira à noite e contar para vocês um pouquinho daquilo que Deus fez na minha história e qual tem sido o aprendizado em cada área da minha vida, em cada parte da minha vida. Em especial, no mês de maio, estamos aí para comemorar o mês das mães, com o tema Maternidade com Propósito, baseado no meu livro, né, da minha história, Meio Século de uma Vida com Propósito. E a cada semana estou compartilhando aí fases da minha vida, com uma direção de Deus, uma direção do Espírito Santo. Nossa primeira live foi sobre Escolhida no Ventre, uma live cheia da presença de Deus, cheia de palavras, cheia de ministração no nosso coração, Deus ministrando a nossa identidade de filha, que antes de sermos mães, nós somos filhas, escolhida, amada, protegida por Deus. Semana passada falamos um pouquinho aí da maternidade precoce, uma parte da minha história em que eu dei um gostinho aí para vocês de como que foi a minha gravidez na adolescência. Não dei muitos detalhes, porque os detalhes estão no meu livro Meio Século de uma Vida com Propósito, mas dentro dessa área da minha vida, dessa parte, dessa maternidade precoce, o Espírito Santo trouxe para nós aí a história de Maria, a mãe de Jesus, que recebeu uma missão de gerar, o Salvador ainda na sua juventude, ainda na sua adolescência. Se você não assistiu essas duas lives, corre aí no meu... Corre não, agora fica comigo aqui. Mas durante a semana aí, dá uma maratonada, né? A gente vai estar falando mais sobre isso aí até sexta-feira. Mas assistam, porque realmente Deus ministrou nossos corações através dessas duas maternidades da minha vida, né? Aliás, de eu ser filha antes de ser mãe, e a maternidade precoce foi quando eu fui mãe adolescente. E hoje estamos aqui para falar da maternidade solo. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso hoje, mas antes, como eu sei que essa live vai ficar gravada e ela não vai parar por aqui, eu creio que Deus tem um propósito muito grande, vai alcançar muitas mulheres, muitas pessoas que querem ter uma vida transformada, que querem conhecer esse Deus que transforma a vida, transforma a história e que nos criou para um propósito, que é adorá-lo. Então, como eu sei que Deus vai usar isso para ministrar a vida de muitas pessoas, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Tenho certeza que terão pessoas que assistirão no futuro aí. Hoje em dia eu acredito que a maioria são pessoas que já me conhecem, que já me acompanham, né, que já têm uma caminhada comigo e estão aí me apoiando nesse projeto, nesse propósito de transmitir a glória de Deus através da minha história. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Luciana Carneiro. Eu sou mulher, uma mulher com propósito, eu sou esposa do Matheus Carneiro, sou a mãe do Leonardo, do Gustavo e da Luana, sou a avó do Theo, do Gabriel e do Ravi, sou sogra do Luan e da Mariana, e eu sou cristã, que serve a Cristo na comunidade Vida Plena. E além de tudo isso, de toda essa bagagem que Deus tem capacitado aí para ser, eu também sou professora de aulas particulares transformadoras com o método MAD, um método que vai muito além de ensinar. Trabalhei em uma escola por 11 anos, mas em 2022 Deus me tirou da minha zona de conforto para ir muito além no meu propósito, no meu chamado como professora na área da educação. E a história linda do meu livro, que ficou engavetado por 10 anos, era um trabalho da faculdade, mas no final de 2023, Deus tirou esse sonho da gaveta, me conectou com a editora Boni Lauri, né, com a Luciana, minha xará,
e tirou esse sonho da gaveta. E eu, em 2024, no dia que eu fiz 50 anos, dia 5 de agosto, eu lancei o meu primeiro livro, Meio Século de uma Vida com Propósito, na Livrarias Curitiba. É um momento assim extraordinário que Deus fez na minha história e que foi só o início de tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. O meu segundo século, né, já iniciando aí os 50 anos, eu posso dizer assim que Deus já está fazendo coisas que eu não poderia imaginar. Estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouquinho de tudo que Deus já tem feito já é algo extraordinário. Eu nunca imaginei. Há anos atrás, alguns anos atrás, eu não imaginei, não passou pela minha mente estar aqui em uma plataforma, uma rede social, compartilhando a minha história com dezenas de pessoas e futuramente centenas e milhares de pessoas que estarão conhecendo a esse Deus que transforma a história através da minha vida. Que a glória dele resplandeça aonde eu for, com quem eu falar. Que ele seja exaltado por tudo que ele fez, faz e ainda fará. E hoje, então, nós vamos falar de maternidade solo. Porém, antes de entrarmos propriamente no conteúdo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, bom, foi lindo aí as frases que foram postadas, comentadas lá na nossa brincadeira para completar a frase. Quando me tornei mãe solo, me senti incapaz, mas Deus, e muitas aí complementaram. Quando eu estava lendo essas frases, eu senti, porque algumas histórias eu conheço há pouco tempo, outras há mais tempo, e eu pude sentir a verdade naqueles comentários. Eu pude sentir ali que eram frases realmente vindas direta do Espírito Santo. Mulheres que superaram uma maternidade solo, mas também, né, não é só de maternidade solo que nós estamos, uma maternidade que nem diziam nos tempos antigos, mãe solteira. Porque hoje em dia tem muitas mães que estão passando por essa maternidade solo, tendo um companheiro ao seu lado. Porque o desafio da maternidade, principalmente nos dias de hoje, no qual as mulheres têm que fazer de tudo, trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, enfim, a mulher é multitarefas, ainda ser mãe. Então, muitas vezes, ela tem um companheiro ali do lado, tem o seu marido, tem alguém ali, mas no íntimo dela, lá no seu secreto, ela se sente solitária em muitas questões que ela precisa resolver. Então, esse tema de hoje, claro, nós vamos contar um pouquinho sobre a maternidade sola, propriamente dita, na questão de não ter um companheiro ao seu lado para acompanhar essa gravidez ou essa maternidade, como também, né, nós vamos falar disso, mas também eu quero que você, mulher, eu quero que você, mãe, se inclua na live de hoje. Sabe, que você abra o teu coração e esteja atenta a que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração nesta noite. Então, eu quero que seja um momento muito especial. E falando da brincadeira, das frases que realmente impactaram, nós vamos fazer o sorteio na live de hoje. Mas vai ser no final, porque eu quero vocês comigo até o final. Não quero me sentir sozinha aqui, hein? Compartilha, sabe? Já manda esse link aí para quem você conhece, para uma mulher que precisa ouvir algo de Deus hoje, não só as mães, não só as mães solo, mas uma mulher que você sabe que neste momento está passando por um momento difícil e precisa de uma resposta de Deus. Precisa saber onde está Deus. Então, compartilha, né? Manda aí, pega no aviãozinho ali embaixo, compartilha com seus seguidores, com seus contatos, com sua rede social, para que mais e mais mulheres estejam com a gente e recebam esse banquete que Deus preparou na noite de hoje, nessa segunda-feira. E nós faremos o sorteio, então, no final. E nós vamos fazer um sorteio à moda antiga, tá, gente? Para não ter nenhum tipo de erro. Então, o que a gente fez? Né? Eu e a minha filha, Luana, que está me ajudando com tudo isso, ela marcou em um papel todos os arrobas
que comentaram lá no post, né, da brincadeira para completar a frase. Então ela marcou tudo aqui. A hora que nós formos fazer o sorteio, ela vai cortar um por um e a gente vai colocar dentro de um potinho aqui na frente de vocês, bem bonitinho, bem real, ao vivo, e nós vamos sortear a grande ganhadora do lindo kit Extratos da Terra. Gente, esses produtos aqui são maravilhosos. Toda mãe, toda mulher precisa ter esse cuidado com a pele, ter esse cuidado com o cabelo, enfim, são produtos assim incríveis da minha amiga Tassiana, né? Então, assim, espero que vocês fiquem animadas para ganhar, tá? E, enfim, depois a gente fala mais sobre o sorteio, sobre as parcerias que Deus aí nos conectou para esse propósito das lives da maternidade com propósito. Gente, então assim, eu vou contar duas histórias hoje para vocês. Tá? Que o Espírito Santo me conduza da melhor forma possível para que realmente entre no coração de vocês e seja um momento incrível da ministração do coração de Deus para o coração de cada uma de vocês, assim como Ele tem feito comigo. Deus tem me ministrado muito no início desse mês, quando Ele colocou no meu coração esse propósito. Lu, já sei, você tá pegando a onda, todo mundo vem, né, no Instagram fazer live, quer ficar famosa, né? Não, gente, não quero. Não é esse o propósito. O propósito vai ser deixar Deus cada vez mais exposto em mim e através de mim. Sabe, que a glória dele resplandeça e que as pessoas sejam impactadas com esse Deus. Sinceramente, estar aqui não é o mais confortável. O mais confortável agora, uma segunda-feira à noite, cheia de compromissos, cheia de coisas para fazer, para resolver, o mais confortável agora seria eu estar lá. Ou, né, resolvendo alguma coisa, fazendo aquelas coisas de mulheres que a gente faz, limpar a casa, arrumar, organizar a semana, né? Enfim, não precisaria estar me preocupando em estar aqui. Mas eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Deus, no início do mês, falou para mim: levante e faça a sua parte. Eu falei: Deus, qual é a minha parte? A tua parte é que eu te escolhi no ventre da sua mãe para ser profeta às nações. Então vá e faça a tua parte. Eu falei: Deus, como? Eu já escrevi um livro, tá aí. As pessoas que comprem. Não, Deus falou, não, hoje em dia nós temos a rede social, nós temos aí essa ferramenta que pode alcançar muito mais pessoas, muitas vidas que queiram conhecer esse Deus. Então, eu estou aqui, né? Saí da minha zona de conforto e estou aqui. O que eu estou ganhando com isso? A glória de Deus sobre a minha vida. A presença dele. E adorar o nome dele, que é para isso que eu nasci. Foi esse o maior propósito que ele me criou, para adorar o nome dele. Então eu estou aqui. E debaixo dessa obediência, claro, Deus, a minha história, uau, né? O Senhor fez muitas coisas, mas eu quero ir além, eu quero me aprofundar, eu quero que o Senhor me revele como que eu faço isso. E Deus tem me mostrado que a melhor forma de eu poder transmitir a glória dele é compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido nesses 50 anos de vida, nesse meio século de uma vida com propósito. Então eu fui buscar em Deus, né? No primeiro, quando eu falei da minha concepção, do que Deus me escolheu. No segundo, falei da minha maternidade precoce, o que eu aprendi, o que eu vi em Deus, o propósito que Deus tinha através daquela maternidade. E hoje eu estou aqui para falar da maternidade solo. Então eu vou contar duas histórias. A primeira história, ela aconteceu há 30 anos atrás. Tá? Lembra que na live passada, quem já assistiu, quem não assistiu depois, assiste lá, fazendo favor, que você vai entender melhor. Eu comentei e aconselhei essa geração aí que está nascendo, as adolescentes, as jovens, que a melhor coisa para a gente fazer é guardar o nosso coração em Deus. Porque quando a gente cria expectativa no ser humano, e nós mulheres, as adolescentes, que são muito sonhadoras, de repente entrega seus sentimentos ao primeiro que aparece, ao primeiro que fala eu te amo, ao primeiro que faz promessa,
nós acabamos nos frustrando. E aí é onde quando a gente está frustrada, quando a gente não tem o nosso coração guardado em Deus, a gente tenta preencher em pessoas. E na adolescência o risco é muito grande de se entregar ao primeiro que diz eu te amo. Então, assim, eu aconselhei a semana passada, guarda o teu coração no Senhor. Guarda a sua vida, guarda a sua mente, guarda o seu corpo no Senhor. Para que no tempo certo Deus coloque a pessoa exata do teu lado. E na minha adolescência isso não aconteceu. Pela perda do meu pai, né, com 16 anos, eu acabei me entregando ao pai do meu primeiro filho, uma história totalmente fora dos princípios, totalmente fora da vontade de Deus. Aconteceram muitas coisas, eu fui excluída do meu ambiente social por conta da situação. Enfim, fui morar com o pai do meu filho, morei com ele por quase 3 anos. É claro que não deu certo, porque não era o propósito de Deus, não era a vontade de Deus, um relacionamento totalmente fora daquilo que Deus tinha para mim. Acabei me separando do pai do meu filho e fiquei vazia, porque daí eu estava desviada dos caminhos de Deus, totalmente, nem aí para nada, vazia, coração assim dilacerado, decepcionado, sentindo, enfim, sozinha, sem um pai, sem alguém para me dar uma atenção, para cuidar de mim. Isso eu estava com 19 anos. 19 anos. 19 para 20. E eu estava muito. Foi uma época da minha vida assim, terrível. Que eu não estava nem aí para nada. Sabe? Tanto fez quanto tanto faz. A juventude já é uma parte difícil, que, né, eu até conversei com uma amiga esses dias, ela falou assim, Lu, lembra que na adolescência, na juventude a gente fazia? Estava nem aí o que ia acontecer no dia de manhã? Era desse jeito. As coisas mais ruins que você possa imaginar que uma jovem faz nessa fase, sem ter Deus, eu fiz. Imaginem, eu fiz. E o coração vazio. E com este coração vazio, eu estava muito carente. Muito carente. Me entregava a tudo e qualquer sentimento que aparecesse. A qualquer palavra de carinho. E foi num desses momentos em que eu achava que gostava ainda de um relacionamento antigo, eu estava bem carente, eu acabei conhecendo o pai do meu segundo filho. E, enfim, foi um acontecimento assim relâmpago, uma coisa assim que, ao conhecer ele, o papo dele, no momento em que eu estava numa carência extrema, eu acabei me envolvendo com ele e acabei engravidando. E quando eu fui falar para ele que estava grávida, daí ele revelou a verdade, que ele era casado, que ele tinha uma família. E eu falei assim, olha, eu não tenho sentimento nenhum por você, acabei ficando com você por carência, acabei, né? Então, assim, a única coisa que eu vou querer é a tua ajuda financeira, né? Naquela época eu pagava aluguel sozinha, aquela coisa de mulher solo, né? Que as mulheres solos que estão me assistindo aí sabem muito bem como é difícil essa fase. E ali se iniciou a minha maternidade solo. Quero ler só um trechinho aqui, né, para dar um gostinho para vocês aí quererem. Quem ainda não adquiriu o meu livro, né? Quem já adquiriu aí já leu, já sabe que é real. Então eu quero ler aqui só um trechinho aqui para vocês dessa minha maternidade solo. Bom, aí fiz um acordo então, né, com o pai do meu filho, que eu só queria a ajuda financeira. E o acordo foi claro: ajuda financeira sem envolvimento emocional, pois ele tinha a família dele e eu não tinha sentimento nenhum por ele. Assim, aos 21 anos, meu segundo filho, Gustavo, nasceu. Um polaco beiçudo, de 4 quilos e 50 centímetros. Ele chegou, gente, ele chegou assim, ó. Chegou chegando. Chegou para mostrar para que veio. Estou aqui, mãe. E eu sou o Gustavo, valente, né? Foi mais ou menos assim que eu senti quando ele nasceu.
E foi por quem eu me apaixonei à primeira vista, aquele polaco beiçudo. A jornada da maternidade solitária, marcada por depressão pós-parto, ganhou cores com a presença de uma pessoa-chave, a minha amiga Isabel. Após o nascimento do Gustavo, eu passei uma fase muito difícil, muito. Foi onde eu morava em Curitiba, lá perto do Terminal do Carmo, e quando eu estava grávida de 7 meses, eu não tinha como continuar pagando aluguel onde eu estava morando. E a minha amiga Isabel já morava em São José dos Pinhais e ela fez uma proposta para mim, para eu vir morar ali num lugar ali e tal. Eu vim grávida de um cara que eu mal conhecia, sem esperança nenhuma, enfim, afastada de Deus. Eu vim morar em São José dos Pinhais. O Gustavo nasceu dia 14 de fevereiro de 1996 e eu tive depressão pós-parto. A Isabel me ajudou muito nessa fase, ela esteve do meu lado e, enfim, foi bem difícil. Claro, logo em seguida eu conheci o Matheus. Quando o Gustavo estava com 6 meses, eu conheci o Matheus. Mas essa é uma história para a semana que vem. Semana que vem vou dar um pouquinho mais de detalhes disso. Conheci o Matheus, a gente teve um relacionamento e tal, mas eu tinha um histórico muito terrível nessa questão de maternidade solo. A minha mãe foi uma mãe solo. E ela também se envolvia com qualquer um que aparecesse na sua frente. E ali eu tinha essa referência porque assim, quando ela separou do meu pai, que também foi uma situação totalmente fora, ela se envolveu com meu pai numa situação totalmente fora de princípios, né? O meu pai era o padrasto dela e os dois se envolveram, e, enfim, a história está no livro, né? E então eu tinha uma referência de pai assim, quando ela separou do meu pai, toda semana ela trazia alguém para dentro de casa e falava que era meu pai. Ah, você é teu pai, chama de pai. E eu tinha pavor daquilo. Então, quando eu tive o Gustavo, eu coloquei na minha cabeça: não, eu vou me envolver com quem eu quiser, vou ter os meus relacionamentos, mas o Gustavo não vai precisar chamar ninguém de pai. Eu vou ser mãe e pai dele. Né? Assumir esse papel assim de boca cheia. Né? Só Deus sabe o que eu passei depois por essa atitude. Porque daí, quando eu me envolvi com o Matheus mesmo, que a gente assumiu, que a gente ficou junto, né, que iniciou a nossa história, eu não deixei o Matheus também assumir a paternidade do Gustavo. Então, foi uma loucura. E nesse período de maternidade solo do Gustavo, eu estava numa fase assim, pior do que quando eu me separei do pai do meu primeiro filho. Porque eu fazia tudo errado, sabe? Não estava nem aí para nada, não tinha temor no meu coração naquela época, eu não tinha temor. Temor que me levasse a Deus. Me levou depois, né? O Espírito Santo reacendeu o temor mais tarde, mas naquela época eu não tinha. E o Gustavo foi assim gerado numa situação bem, sabe, a infância dele, os desafios que passamos em termos financeiro, em termos de cuidado, né? O Gustavo assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me virar, enfim, uma loucura a minha história. E foi uma maternidade bem difícil. O que eu tenho para dizer para as mães nessa situação? Se apegue com Deus. Não sei como você está neste momento, mas o único que pode fazer a diferença na vida dessa criança, dessa geração, é Deus. E então, Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim e teve misericórdia do Gustavo, hoje está aí, né, meu polacão, grande, enorme, beiçudão, né, 30 anos, vai fazer 30 anos em 2026. Mas, assim, foi desafiador. A maternidade solo, ela é algo assim
difícil. Porque não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos mães e termos um sacerdote dentro de casa, um pai, uma referência de pai para os nossos filhos, para a nossa geração. Então, quando isso não acontece, os desafios de todos os lados vêm. São situações assim que você pensa que não vai aguentar. E naquela época, ainda que eu estava afastada de Deus, eu tentava preencher isso das piores maneiras possíveis que vocês possam imaginar. Com vícios, entregas, sabe, assim, realmente emocional, o meu emocional totalmente abalado. Mas graças a Deus que eu tinha, né, um princípio dentro de mim. Eu tinha conhecido Jesus, eu já tinha ouvido falar dele. E foi indo, eu superei, e como eu disse para vocês, hoje ele está aí. Passei muitas coisas em relação ao Gustavo, muitas situações. O pai dele veio conhecer ele mais tarde, teve todo o envolvimento com a família do pai dele, mas muitos detalhes que eu não vou abrir aqui porque realmente não é o ambiente. Quem sabe um dia numa palestra, né, em algo assim mais íntimo, num cafezinho, né, que tal a gente marcar um café e eu dar mais detalhes de como que foi essa maternidade solo. E quando eu voltei para Jesus, quando eu, né, me acertei com Deus novamente, confessei meus pecados, o sangue de Jesus me purificou, o sangue de Jesus me restaurou, Deus restaurou a minha história, né? Hoje eu sou uma mulher casada, hoje eu sou uma mãe, uma avó honrada para a glória de Deus, porque foi Ele que fez isso. Eu seria a pessoa, há uns 30 anos atrás, eu seria uma mulher totalmente improvável de estar aqui contando isso para vocês, mas hoje eu sou. Porque eu reencontrei Jesus de verdade, conheci ele de verdade. Então, busquei a cura, a libertação, o perdão, a restauração. Deus formou uma família e eu vou dar detalhes sobre isso na próxima live, na semana que vem. Mas diante de escrever a minha história, com base em tudo, né? Tudo eu tenho uma referência de Deus, uma palavra de Deus, da Bíblia para mim, para me dar esse respaldo. Eu vou contar outra história para vocês de uma maternidade solo. Mas antes de eu contar essa história, eu quero ver como é que vocês estão participando. Como que está a interação de vocês aqui comigo. Quero ver se tem comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou sozinha aqui, a minha assistente está lá. Está nos bastidores, então deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Ninguém comentou, vocês não estão curiosas, ninguém quer saber nada, ninguém quer mais detalhes do que como que foi a minha maternidade solo. Que bom, né? Eu não estou vendo comentário aqui, não tem, né? Não tem. Nem o comentário das meninas. Ah, perfeito. Perfeito. Então, vamos comentar. Olha só, por isso que é bom ter uma assistente, gente. Eu vou ler para vocês, então. Vou aqui ver uns comentários de quem comentou na brincadeira. Consigo. Deixa eu só ver aqui onde é que tá. Aqui. Abri. Gente, aqui sim. Foi lindo de ver. Já que vocês não querem saber nada de mim, que bom, né? Que bom, deixa para um momento mais íntimo, eu dou mais detalhes, porque tem muitos detalhes da minha maternidade solo, gente. Teve um período que o Gustavo, com 3 anos, ele foi mordido por um cachorro, quase morreu, tá? Ficou 4 dias internado no hospital, abriu aqui inteirinho um pastor alemão, abriu aqui o rosto dele, a cabeça, assim, ele tinha 3 aninhos. Foi um momento, assim, desesperador. Enfim, mais algumas coisas. Mas vamos aqui. Gente, vou ler aqui para vocês. Eu amei essas frases, gente. Quando me tornei mãe solo, me senti incapaz, mas Deus me fez forte e me mostrou que eu era capaz de superar as batalhas e viver o que eu tanto sonhei, ter uma família segundo o coração de Deus. Esse é o comentário da Suzara.
né? Que lindo, Su. Uma mulher de Deus aí, que Deus me conectou de uma maneira muito especial esse ano. E a gente tem trocado experiências incríveis, às vezes uma frase. Aliás, uma frase que ela falou para mim deu origem à nossa primeira live. Ela falou para mim que a gente antes de ser mãe, a gente é filha e tem momentos que a gente quer ser filha, né? Uma situação que eu comentei com ela e ela me deu essa frase aí. Su, obrigado por compartilhar, por estar com a gente. Outra, quando me tornei mãe solo, me senti incapaz. Mas Deus me mostrou que eu sou capaz de amar incondicionalmente e fazer o melhor para criar e cuidar do meu filho. E isso é muito real, gente. A gente descobre uma força que não tem. Quer dizer, que a gente pensa que não tem, né? Mas Deus capacita. Esse foi o comentário da Dani Andrade. Ela é mãe do Juan. Eu tenho uma história linda com a Dani, fui professora do Juan. E, enfim, né, Dani? Foi maravilhoso. A Dani, eu acho que ela não vai estar assistindo ao vivo, porque ela está de plantão hoje, mas eu amei a frase dela. Outra aqui. Deixa eu ver. Quem? Ah, essa eu quero comentar, porque essa também eu estou acompanhando a história dela de Linda de perto, e realmente é verdadeira essa frase dela. Quando me tornei mãe solo, me senti incapaz, mas Deus me mostrou por que fomos escolhidas para gerar. Gente, meu Deus, esse é o comentário da Elielma. Também fui professora da Laurinha e acompanhei um pouquinho de perto que ela vive nessa maternidade solo. Uma guerreira, gente, uma guerreira que tira, é aquela mãe mesmo que tira dela para investir na filha e tá aí a filha dela voando, super inteligente, o aprendizado super desenvolvido, enfim, admirável. Gente, essa aqui é especial. A Amanda Nathalie. Meninas, ela cresceu com a minha filha. Ela cresceu. E olha o que ela escreveu. Quando me tornei mãe solo, me senti incapaz. Mas Deus se revelou ser especialista em transformação e novos começos. Vou fazer, gente, um livro só com essas frases. Vou aí, né? Tô na vibe aí de ser escritora mesmo, vou fazer. A Evelyn Patrícia. Quando me tornei mãe solo, me senti incapaz, mas Deus me capacitou, me ensinou, me sustentou, foi meu provedor e me abençoou com uma família que foi e é minha rede de apoio, que ama meu filho tanto quanto eu. Ter essa rede de apoio também faz toda a diferença nessa maternidade solo. Outra admirável. Quando me tornei mãe solo, me senti incapaz, mas Deus transformou meu medo em fé, minha solidão em força e minha dor em propósito. Gente, essa é a frase da Chayane. Também, mãe de aluno meu. Fui professora dele no tempo da pandemia, no online. O menino tá aí voando, é uma inteligência assim, ó. Também, teve uma boa professora, né? Vamos combinar. Brincadeira. Ele tem um DNA. Ele tem uma mãe guerreira que não mede esforços para investir nele, para que ele realmente cumpra o propósito para o qual foi designado. Deixa eu ver aqui. Tem muitos. Ficaram curiosos para saber o restante dos comentários? Vai lá na minha postagem lá da brincadeira, e leiam lá e vocês vão ver que isso vai fortalecer o coração de vocês. Seja como mãe solo, seja como mãe, seja como mulher. Porque é disso que eu quero falar com você agora. Uma segunda história, e essa é bíblica. Amo. A minha vida a base está na palavra de Deus. Para todas as áreas da minha vida, tenho buscado uma palavra dele para me fortalecer, para me direcionar, para eu estar aqui. E a história de Agar, uma maternidade solo. Para quem não conhece a história de Agar, ela foi a serva de Sara, a esposa de Abraão.
E naquela época era de costume, quando, né, as senhoras das suas servas quisessem dar filho para o marido, elas poderiam ceder as suas escravas. Ainda bem que ficou lá atrás isso, né, gente? Ainda bem, a gente não teria estrutura para isso hoje em dia, não. Deus mudou isso. E Agar era a serva de Sara. Sara e Abraão receberam a promessa de que eles seriam pais de multidão. Porém, a Sara era estéril e quando eles receberam essa promessa, eles já estavam em idade avançada. Então, a Sara, como aquelas mulheres que gostam de dar o seu jeitinho brasileiro, que gosta de dar uma força para Deus, de dar solução para Deus, inclusive a nossa pastora Naine falou sobre isso no culto só para elas na semana passada, na comunidade Vida Plena. Ela falou sobre a questão da Sara, de ser ansiosa, de querer resolver. Quem nunca, né, gente? Nem quero entrar muito nesses detalhes, porque a ansiedade é algo que eu estou colocando para o Senhor todos os dias. É algo a vencer todos os dias. Mas a Sara, ansiosa, um grande homem de Deus do seu lado, mas mesmo assim ela quis dar um jeitinho. E aí ela deu a sua serva Agar para que o seu marido tivesse um filho com ela, então cumprisse a promessa que Deus tinha dado. Porque ela falou assim, eu realmente não vou ser essa mulher. Né? Até que mais tarde Deus ministrou, fez, e depois vocês leem lá no livro de Gênesis. Mas a história de Agar começa ali no capítulo 16 de Gênesis. Ela engravidou, né? E só que depois que ela engravidou, a Sara começou meio que maltratar ela. E mandou ela embora. Não mandou ela embora, mentira, mandou ela embora depois. Na verdade, a Agar ficou assim tão angustiada que ela fugiu para o deserto. Ela foi para o deserto, grávida, sozinha. E lá no deserto, ela chorando, o anjo aparece para ela e fala com ela. Fala para ela voltar para a casa da sua senhora, ter um filho, ela ia ter um filho, o nome de Ismael, e que esse filho seria pai de grandes nações, que ele teria, a geração dele seria numerosa, e era para ela voltar. E ali, lá em Gênesis 16, deixa eu marquei aqui, Gênesis 16, 13. Gênesis 16, 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vês. E aqui, essa frase me saltou aos olhos meditando sobre a história de Agar, uma maternidade solo. No desespero dela, ali ela correu para o deserto e Deus viu ela no deserto. Deus encontrou ela e fez promessas para ela naquele lugar. E hoje eu quero trazer para toda mulher solo, maternidade solo, o Deus que viu Agar lá no deserto está te vendo hoje. Ele está comigo e com você todos os dias. Como mulher, como mãe, como filha, como profissional. Seja o que for que você está gerando no seu ventre, se é um filho, se é um projeto, um sonho, enfim. E está difícil? Porque você está se sentindo sozinha? Você está se sentindo solo? Deus manda dizer para você nesta noite, nesta live: eu sou o Deus que te vê no deserto. Grave isso no teu coração. Debaixo desta palavra, Agar retornou. Teve o seu filho, um menino valente, que depois nasceu Isaac. A história de Isaac. Depois vocês leem lá com calma, né? Sara, Abraão, Isaac é o filho da promessa. Mas Deus também deu promessas para Ismael. Mas chegou num ponto que não dava mais para ter essa convivência. E mais uma vez, Agar foi embora. Desta vez, debaixo de uma direção de Deus,
que Abraão recebeu de Deus e dispensou Agar e Ismael. E quando Abraão dispensou, ele dispensou com o coração doído, porque ele tinha amor pelo seu filho. Mas era uma direção de Deus. E Agar foi novamente para o deserto. Levou água e comida. Porém, em um momento, acabou. E ela olha para o seu filho, já um menino crescido. Estava dormindo. E ela sabia que não tinha mais de onde tirar água. Que não tinha mais a provisão. E ela foi para um canto chorar. E ela chorou muito. Como muitas de nós fazemos no nosso lugar secreto. Então, ela foi para este lugar. E lá em Gênesis 21, Deus falou com ela novamente. Gênesis 21, do 13 ao 21. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler aqui, ó. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, lindo Deus, porém ouviu a voz, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz e está aí dando provisão. Eu mudei um pouquinho umas palavras, eu coloquei como eu entendi. Você pode depois meditar lá em Gênesis 21, medite na história de Agar. Uma mulher solo, uma maternidade solo, mas que foi encontrada pelos olhos do Senhor no deserto. E que foi encontrada por Deus, mais uma vez, debaixo de uma promessa. Deus trouxe a provisão, porque daí depois que ela ouviu, ela olhou e Deus proveu a água necessária para aquele momento. Ismael cresceu e se tornou um grande valente. Está ali a descrição de como que ele foi habilidoso, como que ele venceu, como que ele, sabe, ele foi uma geração realmente numerosa. Então, o que eu tenho hoje para trazer para vocês? Deus te vê no deserto. Deus tem provisão no deserto. Seja você uma mãe solo, uma mulher solo, ou uma mulher que está até perdida, até dentro da sua família, está aí. Tem o marido, tem os filhos, mas está passando por uma situação bem difícil. Deus está nos dizendo nesta noite, eu te vejo todos os dias e eu estou do teu lado para te trazer provisão. E é esse o recado de Deus para a maternidade solo, mulher solo, na live de hoje. E agora, né? Vamos assim, daqui a pouco a gente começa a chorar aqui. Vamos ao sorteio? Vamos ver quem vai ser a grande ganhadora do kit Extratos da Terra? Nós vamos aqui agora cortar os papeizinhos e eu vou mostrando de um por um, colocando dentro do potinho e vamos sortear. Quem comentou antes da live. E quem comentou antes da live, tá? Porque para dar tempo aí da gente organizar tudo certinho. Então, para quem comentou antes da live, nós temos aqui a primeira, tá? Vou dobrar aqui, colocar dentro da taça da provisão de Deus. Mais uma. Foram 13, né? 13? 14. Aqui. Vai ficar gravadinho aí, para quem não pôde assistir ao vivo. Coloquei aqui. Mais um. E mais um. Sorteio ao vivo, a moda antiga. Vamos ver quem que vai ser a ganhadora. E depois, gente, vai ficar gravado a live, se vocês quiserem comentar, ou se quiserem me chamar no direct para compartilhar o que Deus ministrou no teu coração. Enfim, gente, eu amo isso. Amo. Comenta lá no post da live, conversa comigo no direct. Enfim, estarei à disposição de vocês para ter esse momento incrível.
Mais um. Aqui. Estamos aperfeiçoando. Ah, gente, a live da semana que vem vocês não podem perder. É a última da série Maternidade com Propósito, mas nós vamos ter muitos brindes. Aí já vamos falar de algo mais maduro, né? Uma maternidade mais madura. Fica a dica. Durante a semana fique atento nas minhas postagens aí, porque vamos ter bastante novidade, tá? Então, fiquem atentos. Deus está preparando ainda muitas coisas para vivermos juntos. Aqui. Ok. Colocado todos os arrobas que comentaram na postagem da brincadeira. Fala pra antes da live. Pode conversar, pode. Quem tá aí, quiser conversar, Isso. da live, pra quem assistiu ou pra quem tá entrando agora, a live vai ficar salva. Vamos esperar um pouquinho pra gente sortear a grande ganhadora. Do kit do Extratos da Terra. Porque olha, gente, maravilhoso. E quem ainda não adquiriu o meu livro, lá na loja da Tassi, Extrato da Terra, tem livro disponível lá, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá? Podemos lá? Vamos lá. Então, tananana, ó, virada pra cá. Vamos ver, vamos ver. É o arroba da... Noeli, eu acho. Acho que é Noeli Ferreira. Deixa eu abrir o Instagram. Cadê o teu celular? Aqui. É o arroba da Ala Noi Ferreira. Noeli Ferreiras, acredito. No Instagram dela. Aqui. É uma... sim, lembrei. Então, olha aqui. Ela ganhou, né? Ó, aqui, ó. Grande ganhadora do kit Extratos da Terra. Depois eu entro em contato com ela. Gente, a semana que vem eu vou postar as entregas dos brindes anteriores, né? Da Bebela, que ganhou a Eco Bag. A semana passada, a Mari, que ganhou a bolsa, né? A gente não conseguiu ainda se encontrar, então eu vou tirar as fotos aí e postar para vocês. E agora, eu quero sortear rapidinho mais um arroba de um brinde surpresa, que é de uma grande mulher que foi uma mãe solo, teve as suas dificuldades, mas ela criou seus filhos. E uma delas sou eu, que foi a minha mãe. Ela semeou 2 panos de pratos, que estão aqui, já mostro para vocês. E eu vou sortear, então, mais um arroba, né, porque vocês merecem, que vão ganhar 2 panos de pratos que a minha mãe, ela faz... Sortear 2? Beleza, vamos sortear 2 então, né? Então, é uns panos de prato que ela faz bordado, né, bem bonitinho, e ela semeou para eu sortear na live, tá? Então, o primeiro que vai ganhar é a Daniele Detoni. Ela é irmã da Gabi. Então, olha aí, ó. Daniele, depois a gente entra em contato para entregar para você esse lindo pano de prato, que foi a minha mãezinha, uma mãe sola e guerreira, que conseguiu vencer e eu tô aqui, né? E a outra, um outro pano de prato. Bordado para ninguém brigar. Isso vai para... Deixa eu sortear aqui. Lu, a Luciana Vosney. Olha aí, Lu, que honra, hein? Vai ganhar um pano de prato da minha mãe, né? Da minha mãezinha, que foi uma mãe solo que venceu, e você vai ganhar um pano de prato semeado por ela. E quem tiver interesse em panos de prato bordado aí pela minha mãe, só me procurar. Ela não tem, né, as redes sociais aí, mas eu faço a ponte com vocês. Tá bom, gente? Pessoal, por hoje é só.
Me acompanhe durante a semana aí que vocês vão ver que vai ter muitas coisas legais pela frente. Por que isso? Porque eu estou aqui para cumprir um propósito. O propósito de profetizar para o mundo inteiro que Deus transformou a minha história. Então me acompanhe e juntos vamos continuar aprendendo com muito propósito na presença de Deus. Um beijo, até semana que vem e vamos nos falando aí durante a semana. Tchau, tchau.